Evangelho, sábado da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 7ª semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega os últimos versículos do 21º capítulo do Evangelho de São João, ou seja, os últimos versículos que concluem o inteiro Evangelho de São João. E hoje estamos diante dessa importante memória para todos nós do Imaculado Coração de Maria, o primeiro sábado do mês. Olha que maravilha, meus irmãos, como o Padre falou ainda há pouco na mensagem de junho, nós nesse mês temos a alegria de já bem no início do mês estarmos celebrando a memória do Sagrado e do Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Temos Pentecostes, temos ainda a celebração de Corpus Christi, temos a celebração da Santíssima Trindade e vamos ter a celebração do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria e de todos os grandes santos que são baluartes de fé e testemunho de fé para todos nós, especialmente no Brasil. Santo Antônio, São Pedro. Temos também São Marcelino Champagnat, o padre sabe dele, porque foi pároco da igreja de São Marcelino Champagnat, que é o fundador dos maristas, um grande amigo de Nossa Senhora, um devoto enamorado da Virgem Maria. E bom, todos esses grandes testemunhos, grandes baluartes, fizeram aquilo que o Senhor disse a São Pedro, que ontem falávamos na nossa meditação: segue-me. Seguir o Senhor, deixar-se guiar por Cristo. Ele já disse que nos quer com Ele na glória do céu. É importante que nós possamos deixar o Senhor guiar a nossa vida. Guia-nos, Senhor. Guia a nossa história, Senhor. Guia a nossa vida. Conduza-nos, Senhor, segundo o Teu coração, na estrada que o Senhor dispôs por nós. Por isso, como é importante que o nosso coração esteja atento para ouvir aquilo que diz o Senhor. Hoje, os dois personagens que aparecem no Evangelho, o primeiro deles é São Pedro e o segundo é o discípulo que Jesus amava, João, falando de si próprio, né? Ele dá testemunho da sua experiência com o Senhor. E ele diz que o testemunho é verdadeiro no final, né, do texto. Mas o primeiro momento é o diálogo de Cristo com Pedro. Pedro pergunta a respeito de João. Pedro tem um interesse a respeito do que o Senhor reservou para João. Mas Jesus chama Pedro a ter a atenção sobre aquilo que ele reservou para Pedro. Ter olhos e atenção para aquilo que o Senhor reservou para mim. O meu Senhor reservou muitas graças no itinerário da minha vocação, muitas graças no itinerário da sua vocação. O Senhor reservou também muitas graças no itinerário da vocação de São Carlos Luanga
e todos os seus 21 companheiros mártires da África que ontem celebramos. Mas, obviamente, muitas dessas graças vieram acompanhadas por perseguições, 100 vezes mais com perseguição. Assim ele falou no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, para cada um de nós. E para nós conseguirmos recolher as graças do Senhor, muitas vezes em meio a situações de perseguição e de tempestade, vamos colocar assim, na nossa vida, é preciso que os nossos olhos estejam atentos àquilo que o Senhor reservou para mim. Significa dizer que temos que nos desinteressar do outro? Não, absolutamente não. Sobre a vida do outro devemos declarar a mesma certeza que temos em relação à nossa vida. Como Deus reservou maravilhas para mim, Deus também reservou maravilhas para o meu irmão. Se quero ajudar o meu irmão a perceber as maravilhas que Deus reservou para a vida dele, não é concentrando minha atenção sobre o que se passa na vida dele, mas é testemunhando para ele como ele também deve fazer para estar atento e concentrado sobre aquilo que o Senhor preparou e está propondo para a vida dele. Esse é um testemunho fundamental na vida de comunidade. Ensinar o outro como voltar a sua atenção e o seu interesse para a escuta atenta da vontade de Deus. Para recolher os sinais daquilo que Deus manifesta na nossa história, definindo e indicando o itinerário dos nossos passos. Esse é um compromisso que não podemos alienar na nossa vida comunitária, na nossa vida como família cristã. Nós somos um testemunho para o outro de como viver essa nova praxis da qual ontem falávamos, falando de São Carlos e seus companheiros mártires. Na medida em que vivo o Evangelho, a minha vida passa a admitir uma nova forma de conduta, um novo modo de ser. E isso vem configurado pouco a pouco. E como eu ensino meu irmão a fazer isso? De uma maneira legislativa, ou seja, diretiva, eu estou ali como um legislador, declarando para ele como tem que ser, e depois ainda faço o papel de executivo, que vou ver o quanto aquilo está sendo realizado ou não. Não, absolutamente. Na medida, ouvindo aquilo que nos ensinou Santa Teresinha no Menino Jesus, na medida em que me concentro sobre esse Senhor e descubro a maravilha do seu amor, e me concentro sobre deixar-me guiar pela maravilha desse amor, meu irmão vai vendo e se admirando. Em uma única palavra, especialmente para você que vive em comunidade, às vezes a gente tem a tendência a dizer que a nossa vida em comunidade é uma grande fonte de dispersão. Não. O teu Senhor te colocou na vida comunitária para que você seja um reflexo da intimidade, da escuta do amor de Deus atenta na vida do seu irmão. A sua presença... mas o meu irmão na minha comunidade não é nada disso, padre. Bom, sobre esse aspecto a gente vai rezar. E sobre esse aspecto a gente vai zelar com outros meios e instrumentos. Mas quanto a ti, o Senhor disse, segue-me. Quanto a ti, quanto a mim, o Senhor disse, permanece comigo. Ele não nos alienou dessa responsabilidade, que não é outra coisa senão a expressão do amor que vivemos na relação com Ele. Ele não nos alienou disso por conta da má conduta, imperícia ou resistência do nosso irmão. Então a gente precisa olhar isso de maneira separada e ter muita seriedade sobre esse aspecto. O Senhor não nos alienou disso, desse compromisso de amor com o nosso irmão, que vem como reflexo da nossa aliança de amor com Ele, né? Na medida em que a gente o segue, guarda a sua palavra na obediência e se mantém fixos e concentrados naquilo que o Senhor nos propõe, nós nos tornamos para o nosso irmão isso e passamos a ser essa referência para a vida dele. E isso não foi alienado. Então, essa é uma coisa. Agora, meu irmão não escuta, meu irmão não segue esse mesmo caminho, meu irmão está se opondo veementemente a esse tipo de postura. Aí, para isso, nós vamos ter outros meios, outras formas de lidar com essa que é uma outra história. O fato de você, o fato do seu irmão não acolher o testemunho
que você possa oferecer na sua pequenez, na sua miséria, na sua limitação, o seu testemunho de amor e de luta espiritual para permanecer do Senhor, o fato do seu irmão não acolher nada disso é uma outra história. Ou seja, é um segundo momento. Isso é triste, isso é grave, isso merece ser olhado com atenção, mas é uma perda que ele está vivendo. Dizer, eu não vou me importar mais com isso, aí sim agora seria trazer para a sua relação com o teu Senhor e para a sua relação com a sua comunidade algo que não merece estar na vida de vocês. Não merece estar na sua relação com o Senhor e não merece estar na relação com a sua comunidade. Percebe a diferença? A mesma coisa em relação à família. Agora, o que fazer então, padre? Vamos lá. Em relação ao outro que não quer de jeito nenhum acolher um testemunho positivo e não se importa em ouvir e seguir aquilo que pede a igreja. Bom, em família, a gente precisa redobrar a oração, isso é importante, porque a gente está tocando um ambiente que é de difícil acesso. É o mundo interior, ou seja, a experiência íntima da outra pessoa, um lugar onde só Deus pode ir. Então, se ele não mais escuta a nossa voz, não ouve o nosso testemunho, é importante que nós rezemos por ele, porque ele está num momento onde se torna crucial a intervenção e urgente a intervenção do Senhor em favor dele. Mas e na vida comunitária? Se essa conduta ela passa a ser uma ofensa contra a dignidade da comunidade, ela passa a ser causa de ruptura e de impedimento para a vida carismática ou mesmo para a aliança evangélica entre os membros, aí a gente precisa usar as medidas que na própria congregação, que no próprio instituto religioso, que na própria casa de formação, que no próprio clero já existem, seja pelo direito canônico, seja pelas regras de vida, seja pelas normas institucionais que foram estabelecidas para que se mantenha a comunhão por meio da obediência e por meio do vínculo carismático. Essas coisas não são alienáveis, não podem ser colocadas em uma segunda página. Elas foram entregues pela igreja e pelo fundador como graça de Deus para que a gente consiga manter o rebanho junto. Quando a desobediência e quando a ruptura nessa aliança acontece, é muito mais difícil vivermos a nossa vocação, porque a vocação religiosa, por exemplo, ela passa pela vivência carismática. Nós falávamos isso outro dia quando comentamos a respeito de Santa Aníbal de França, Santa Aníbal Maria, e quando comentamos a respeito de São Justino. E esse é um tema tão bonito, tão significativo. Por isso, a vida comunitária tem um valor de altíssima relevância e precisa ser cuidada bem. No nosso cotidiano como religiosos, no nosso cotidiano como sacerdotes, como clero, no nosso cotidiano como casa de formação, como seminário, não é secundário. Não é secundário. Mas o Senhor nos chama a esse compromisso, que hoje fez em relação a Pedro e João, a estar concentrado sobre aquilo que o Senhor lhe propõe. E se o Senhor tem uma proposta para o seu irmão, a proposta que ele tem para João é aquela para João. E João, ao perseguir e ao estar concentrado sobre a proposta que o Senhor lhe faz, demonstrando grande amor e zelo, vai terminar, como disse Santa Teresinha, pedindo que o Senhor, que levou-lhe a conhecer um amor tão grande no exercício da vocação, dê porção dobrada a Pedro. E que Pedro, vivendo a mesma experiência, deseje uma porção dobrada para o João. E João, vendo o testemunho de Pedro, vai permanecer fiel e com maior intensidade no seu caminho. E da mesma forma, Pedro, vendo o testemunho de João, vai permanecer com maior intensidade no seu caminho. Isso não é utopia, isso é o que o Senhor nos propõe. E é onde a gente encontra as maiores resistências. Em sempre acreditar que pode ser de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais fácil, não tão certinha assim, que dá para ser de um jeito mais ou menos assim. Não dá, meus irmãos. Essa é uma fantasia que a gente fica criando com muita frequência para todos os lados. Não dá. O Senhor nos ensinou que é assim e não é que pode ser de outro jeito, sabe?
Quando a gente olha a história da igreja, a gente percorre os 2000 anos com todos os testemunhos dos nossos santos, a gente vê que nenhum deles foi de outro jeito, né? Mas a gente ainda continua acreditando que, ou pelo menos aceitando uma mentalidade, às vezes uma reflexão que pode ser de um outro jeito, ou seja, que, por exemplo, a vida comunitária é uma coisa transitória. Eu costumo falar muito com os meninos durante o trabalho de formação, né? Eu digo, bom, você vai se consagrar para a sua vida ser a vida nas mãos de um outro como sacerdote. Você não vai mais viver para si. Você vai entregar e se consagrar tudo de si a Cristo, e você vai viver para a santidade e para salvar as almas dos teus irmãos. Então, como é que é esse negócio? Você vai viver uma vida entregue nas mãos dos outros, na mão de um outro. E quando no seminário o teu Senhor te coloca à prova, para que você coloque a sua vida nas mãos do seu diretor espiritual, para que você coloque a sua vida nas mãos do seu reitor, como é que você vai aprender a colocar as mãos na vida, a sua vida nas mãos de Deus? Isso não se aprende teoricamente. A presença dos formadores, a presença do bispo, a realidade do diretor espiritual são as passagens concretas onde a gente aprende a viver isso no seio da igreja. É claro que essas mediações podem estar marcadas por inúmeras ou imperfeições ou faltas, podem estar marcadas por algumas insuficiências, mas nisso também se revela o poder de Deus, porque quem me pede para confiar a minha vida nas mãos do meu formador, do meu bispo e do diretor espiritual é o meu Senhor, não é outra pessoa. E Ele conhece as limitações daquele que recebe a minha vida. Ontem nós vimos no testemunho de São Paulo que por ter sido levado a um tribunal, dali começa a sua ida para Roma. E o Senhor tinha prometido a ele, tinha declarado, melhor dizendo, tinha revelado, a palavra certa é essa, a Paulo, que o levaria a Roma para testemunhar em Roma. E como sucedeu? Por meio de uma tremenda perseguição, em que Paulo mais uma vez foi enxovalhado, passou de todos os problemas e terminou nas mãos daqueles que, em um ato de condenação, decidem pela execução dele, e ele intervém dizendo, eu quero que minha causa seja levada a César. Então, olha o caminho, olha o itinerário, olha quantas mãos perversas tomaram a vida de Paulo. A vida de Paulo foi colocada em inúmeras mãos perversas. Olha aqui, são perversas, essas, particularmente perversas. E não foi um impedimento para a perversão e para a maldade dessas mãos que se abriram naquele momento para tomar responsabilidade sobre a vida de Paulo, não foi em nenhum momento impedimento para que Deus continuasse conduzindo a história da vida de Paulo. E em nenhum momento Paulo teve dificuldade em deixar-se pelas mãos perversas de seus algozes ser conduzidos, porque ele sabia que era conduzido por Cristo. Imagina o nosso bispo, o nosso reitor, os nossos diretores espirituais, que são homens que por bem estão buscando a vontade de Deus e vivendo aquilo que pede a igreja, que estão procurando dar o melhor de si, o melhor possível, para poder viver aquilo que o Senhor diz em suas vidas e para realizar o governo da igreja, para confirmar a fé de Cristo, a fé dos apóstolos em nossas vidas, ainda que hajam imperfeições como existe na minha e na sua, e resistências como existem na minha e na sua. Essas mãos que foram consagradas a Deus e que ouviram o chamado da igreja para oferecer esse serviço e cuidar dos seus filhos, são mãos que estão amparadas pelas mãos de nosso Senhor. Então é preciso que a gente aprenda dessa experiência, porque vamos viver uma vida entregue nas mãos do Senhor e não vamos viver pelas nossas próprias mãos. Perceberam? É importante que isso seja claro. É muito importante. E isso se aplica a toda a vida religiosa da mesma forma, em relação aos superiores provinciais, os superiores gerais, em relação àqueles que cuidam do serviço que é governar a congregação, governar a ordem, governar o instituto religioso. Como é importante, da mesma forma, filhos em relação a seus pais, é do mesmo modo. Não tem como a gente aprender a viver uma vida nas mãos do Senhor e aprender depois a como conduzir no caminho de paz os nossos filhos se por primeiro não vivemos a obediência com nossos pais.
que também vão ter suas limitações e vão ter as passagens na história de suas vidas, às vezes com páginas tão difíceis e de tanta ausência, mas em outras com uma página de maior presença, mas em todas elas com a suficiência ou insuficiência deles na hora de tomar a sua vida em suas mãos. Debaixo das mãos de seus pais estava a mão do Senhor que cuidava de ti. E quando nós sentimos a insuficiência ou a limitação na hora de cuidar e amar daquelas mãos às quais somos confiados, é a hora mais forte em que somos chamados a recordar que Cristo cuida de nós e cuida daquelas mãos também, que muitas vezes não se deixam cuidar pelas mãos de Cristo, mas o Senhor ainda assim cuida e cuida por amor a ti e por amor a eles também. Muitas vezes seria para se dizer, é pelo amor dessas mãos que eu conhecerei o amor, mas pode ser que Deus, de maneira extraordinária, faça que aquelas mãos conheçam o amor dele por meio do teu amor, por meio do quanto o Senhor semeia o amor do teu coração. E aí, paradoxalmente, aquelas mãos que deveriam fazer você conhecer o amor, são mãos que vão receber da tua vida o conhecimento do amor, por meio do perdão, por meio da tolerância, por meio da paciência e, sobretudo, por meio de uma fé vigorosa e de uma esperança em Deus inquebrantável. E nós estamos caminhando no itinerário da celebração da festa de Pentecostes e hoje, dia do Imaculado Coração, é um dia especial para pedirmos isso. Mãe Santíssima, toma-nos em tuas mãos. Ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus, a memória do Sagrado Coração de Jesus, junto com os santos mártires de Ruanda. E hoje estamos diante do Imaculado Coração e pedimos, Mãe, suas mãos jamais faltaram em nossa vida e na história da nossa vocação. Cuida de nós, Senhora. Toma-nos, Senhora, em tuas mãos e dai-nos a graça de poder estarmos sempre no aconchego do amparo do coração sagrado de seu Filho. Ó Mãe Santíssima, guardai-nos e livrai-nos de todo mal e fazei com que o nosso coração, inspirado, guiado e modelado segundo o teu imaculado coração, possa resplandecer a beleza e a profundidade do amor do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, Rainha dos Apóstolos e dos Santos Apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.